você vai revisar a tela? Esse prefiro. Gostaria que eu colocasse aqui mais adiante. Meus irmãos, o meu modo de cumprimentar a igreja que eu aprendi foi com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com todos nós. Eu quero agradecer a todos os irmãos que dizem sim e os que não concordam também. Eu peço que me ajudem, entendeu? Porque eu quero ser um servo de Deus e seguir a palavra de Deus. E preciso de ser amigo de todos, né? Porque a própria Bíblia, os Salmos, eu não me lembro qual é o Salmo, pastor Machado, que diz que me alegro, é só do Davi, é do rei Davi, que me alegro quando vou na casa do Senhor. Eu não me lembro qual é, eu estou em certa época, a minha cabeça não está muito boa. E então eu desde já eu peço perdão e desculpa com os irmãos por alguns atos que eu tenha feito de errado aqui na igreja, no tempo que eu estou aqui. E eu peço aos irmãos que me ajudem, entendeu? Eu agradeço a todos. Eu agradeço. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Hoje é uma alegria para mim estar aqui. Eu estava subindo ali Carretinha e falando assim que uma das coisas mais complicadas de estar aqui à frente é que o Senhor tem a tendência de fazer a gente comer a palavra primeiro, passar por ela primeiro, para depois trazer. Nós vamos falar hoje sobre o processo de transformação. Nós vamos olhar para os caminhos, né, de transformação. Nós vamos começar em Josué. Vamos ler Josué 1, de 1 a 9. Tereza, ele dá um tchauzinho aí, ó, tá? Uns 5 minutinhos. Podemos? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde pisarem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você
por onde você andar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para receber esse pão que o Senhor já tem preparado para nós. Que o Teu Espírito Santo possa usar a minha boca, Senhor, tudo que vem de mim se caga, para que o Senhor possa se manifestar em nome de Jesus. Amém. Então aqui está falando sobre a transformação, né? Porque agora eles estão indo para Canaã. E eu quero primeiro, antes de entrar nisso aqui, para a gente olhar para o caminho que foi percorrido para chegar até aqui, quando Moisés morreu. O Senhor, então, tinha lá 400 anos de escravidão, o povo israelita estava lá. E para que a gente seja retirado do Egito, para que nós possamos sair de um lugar de escuridão, de trevas, de escravidão, não adianta a gente querer. O Senhor precisa vir com as mãos fortes para nos retirar. Eu fico pensando, quando a Bíblia fala assim, não foi você que me escolheu, foi eu. Eu imagino que esse povo estava lá 400 anos, né? Clamando, mas ao mesmo tempo, não tendo noção do que é ser livre. Eu quero ser livre, aqui está ruim, tem escuridão, eu estou sob um jugo muito pesado, mas eu não sei o que é ser livre. Então veio o Senhor para mostrar que Ele é Deus, e traz lá as pragas, e mostra para o povo que existe um Deus, porque até então só ouviram falar. E aí começaram a perceber, olha, morre animal aqui, não morre aqui. Ali cai a chuva de granizo, aqui não cai. Ali o povo está tudo ferido na pele e o povo de cá não tem. Opa, peraí, nós somos um povo diferente mesmo. Então, para que a gente saia do Egito, o Senhor precisa vir com mão forte. Então, retira esse povo do Egito. Eles têm que atravessar um mar. E ali começa uma jornada. Sempre que o Senhor nos tira de um cativeiro, a gente tem uma impressão assim, né, no nosso nível mental humano, nossa, então eu vou ser retirado, agora vai ser tudo ótimo. Não, o Senhor retira de lá para andar pelo deserto, para poder ser limpo primeiro daquela mente escrava, daquele jeito escravo, todo aquele processo. E aí eu quero caminhar um pouquinho com vocês, porque assim, ó, sempre que a gente é retirado para uma nova fase da nossa vida, para um novo nível da nossa vida, vai haver um período de luto. Então, que seja a morte de alguém, que seja a mudança de uma cidade, que seja um divórcio, que seja aquilo que, quando o Senhor nos retira, aquilo que Deus retira de nós, o Senhor não precisa daquilo que Ele retirou para nos restaurar. Mas há um período, quando a gente é retirado, de confusão. Tudo que eles conheciam era cebola. Então eles ficam com saudade lá do pepino, eles ficam com saudade da cebola. Eles não conhecem o novo. Essa nova caminhada que se apresentou diante de mim, eu não conheço isso. Às vezes eu posso até querer ou buscar uma transformação, mas transformar, mudar, incomoda. E enquanto ser humano, gente, a gente não consegue enxergar no futuro a partir daquilo que a gente nunca viveu. A gente só enxerga algo mais à frente a partir do que eu já vivi. Às vezes o que eu já vivi não foi bom. Então eu não consigo enxergar um novo. E aí tem esse primeiro período, onde eu fico com saudade da cebola, eu fico com saudade do pepino, eu
que você foi me tirar de lá, Moisés? Porque foi para a gente passar fome aqui nesse lugar. Agora não tem água. Aí chega um momento, eu quero carne, porque agora, será que esse Deus manda carne para nós, filho? Nós queremos carne. E aí eles chegam então no Monte Sinai, o pastor me corrija. É o Monte Sinai que Moisés vai lá buscar as tábuas da aliança. Então eles chegam lá no Monte Sinai. E quando eles chegam naquele lugar, o Senhor então chama Moisés, e Moisés fica 40 dias fora. E o povo começa a reclamar. Capaz de morrer. O que nós vamos fazer agora? Porque ele era para estar aqui, ele não está aqui. O que nós conhecemos? Vamos fazer um bezerro, vamos pegar o ouro aqui. Porque o que eles conheciam lá? Não era adorar deuses. Então vamos trazer aquilo que já conhecia. Só que preste atenção. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada dessa trajetória. Então, vem aqui, o descontrolado aqui era eles. O descontrolado sou eu. O Senhor não perdeu o controle dessa trajetória. Ele conhece todas as coisas. Então, quando o Senhor tira o povo do Egito, atravessa o mar com eles, eles começam lá a ficar com saudade da cebola, né? O Senhor sabe, esse período, ele existe. E aí, então, ele precisava, a hora que, depois do Monte Sinai, era um outro momento da caminhada. E o Senhor sabia que eles teriam que expelir as profundezas dele, porque aquele bezerro de ouro, gente, ele não surgiu. Vamos fazer um bezerro, não? Aquele bezerro de ouro estava nas profundezas deles. Então, quando o Senhor leva Moisés e deixa ele lá 40 dias, é justamente o tempo que eles precisavam para arrancar esse bezerro das profundezas dele, porque com esse bezerro eles não dariam de dar conta da continuidade do caminho. Estão comigo aqui? Porque se eles fossem continuar com esse bezerro lá dentro, em algum momento ali, eles não iriam dar conta. O que eu estou dizendo com isso? Tudo, absolutamente tudo, que acontece com a gente. A Bíblia fala que tudo coopera, né? Tudo que acontece. Quando o Senhor estava desenhando você no ventre da sua mãe, Ele sabia desse momento agora difícil que você está passando. Então Ele colocou lá as ferramentas para você dar conta de passar por ele. Ainda que você ache que não. Ainda que você não esteja entendendo nada. Mas nós estamos falando de um Deus que mandou o seu filho para cá quando você ainda cuspia na cruz. Você não é surpresa para o Senhor. Você é surpresa para você, mas para o Senhor não. Aquilo que aconteceu comigo, Ritinho, se acontecesse com você, você morreria. Aquilo que aconteceu com você, se tivesse acontecido comigo, eu morreria. Há uma digital para cada pessoa. Estão conseguindo me seguir aqui? Então essa é a trajetória. Aí eles continuam depois ali do Monte Sinai. E existe, gente, toda provação, toda dor que chega, tem hora para começar e tem hora para acabar. Quando Deus fala lá, aí José, sei o quê, depois de 400 anos em escravidão, então eu vou lá tirar o povo. Então o deserto ele tinha hora para começar e hora para acabar. Nesse decorrer desse caminho, o Senhor vai colocando todas as coisas que você precisa, Ele vai te conduzindo para os lugares que você precisa para ser transformado. Ele vai
Moisés para lá, deixando 40 dias, porque esse bezerro vem, né? Só que quando a gente está no processo de deserto e transformação, a gente tem uma sensação de muita humilhação. A gente tem uma sensação de muito desconforto. É muito vergonhoso, desconcertante, constrangedor. Porque enquanto você está no deserto e que esse bezerro sai de você, a sensação é tipo, está todo mundo vendo, quem é que vai me querer? Porque se nem eu estou me querendo, quem é que vai me querer? Mas é justamente essa condução do Senhor e esses constrangimentos que vai fazendo a gente aprender a depender ou desenvolver a fé naquele que não perdeu o controle de absolutamente nada. Se a gente aprender a entregar, a gente vai sempre transformar. Mas vamos começar nesse ponto aqui. Então, saiu do Sinai, foi andando, chegou no ponto agora, chegou no ponto final. E nisso, o povo foi reclamando, foi murmurando, porque nós temos aqui um livre-arbítrio, não é não? Ele vai levando a gente pelo caminho, ele vai transformando a gente, mas a dor tem uma demanda. A dor, ela exige ser sentida. A dor, ela não tem autoridade para nos destruir. A autoridade que ela tem é para nos transformar. Ela tem hora para chegar e hora para terminar. Sentir a dor, gente, é inevitável. Você já ouviu aquela fala assim? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Tudo na nossa vida tem como eu olhar de duas formas. Tem duas lentes. Aquele povo podia parar e dizer: olha, os nossos sapatos não se desgastam nesse sol. As nossas roupas não envelhecem nesse sol. Não tem ninguém comendo camarão não, mas o maná está aqui todo dia. Olha, de dia tem uma nuvem que nos protege desse sol. E à noite tem um fogo que nos aquece desse frio. Eu posso olhar para isso. Ou eu posso olhar, que saudade da cebola, não tem pepino, cadê carne? E a água? Está levando para onde? Porque muitas vezes a gente quer isso, né? Chega para você e fala assim: eu quero o Senhor, eu quero a sua vontade, mas explica para mim. Que hora que é isso? Como é que começa isso? Que cor que é? Para eu ver se eu vou querer. Bom, então eu não preciso do Senhor, não. Estão me seguindo aqui? Então agora vamos lá para Josué. Não, deixa eu só voltar um bocadinho, né? Então agora vocês vão lá conhecer Canaã. Mandou 12. Quantos voltaram dispostos? 2, né? Caleb e Josué. O restante decidiu o quê? Continuar sofrendo. Prestem atenção. A dor, eu quero que vocês imaginem a dor como uma entidade, tá? Então Deus fala para a dor assim: ó, a dor é uma ferramenta que Deus tem para nos ajustar. Então Deus fala para a dor: começa aqui, caminha, faz o que precisa ser feito. Aqui, acabou. Quando a dor vai embora e eu continuo murmurando, lambendo a ferida, ela vai embora e o que fica é a amargura. E eu vivo nela. Estão comigo? Eu tenho uma responsabilidade que me cabe de decisão. Sair do deserto não tem jeito de ter decisão não. Se não é o Senhor, está todo mundo salvo.
A transformação vai acontecendo, mas chega no ponto da caminhada em que eu decido. Porque aí o Senhor fez o que tinha que ter feito. Aí agora eu que vou decidir, eu vou seguir ou não seguir. 2 voltaram para dizer: tem gigante, é grande, está difícil, mas quem mandou nós para cá, tranquilo, pão para nós. Aí repara. Então agora, aqui está falando que Josué era auxiliar de Moisés. Então Josué acompanhou todo o processo e passou pelo processo. Aí Deus fala para ele: Josué, é o seguinte, Moisés está morto. E agora é um novo tempo. Antes, em Moisés, Deus andava na frente. Ele dava um passo a passo. De manhã era a nuvem, à noite era o fogo. Alguém fazia alguma coisa errada, a terra ia lá, já comia mais um e mostrava: oi, não brinca, isso é Deus, né? E tal. Agora, para chegar em Canaã, porque até aqui eu vou aprendendo quem é Deus. Nada dessa trajetória de Moisés até esse lugar dependeu de mim, porque eu vim desse lugar de trevas, eu vim desse lugar de escuridão. O Senhor foi lá limpando, o Senhor foi lá ajustando, o Senhor foi lá levando para arrancar, né, essa mente escrava. E aí agora, para entrar em Canaã, eu preciso me decidir, me posicionar como filho. Porque agora eu preciso, o que Deus fala? Aonde você pôr os seus pés, eu vou dar essa terra para vocês. Então, lá em Moisés, Deus ia na frente, todo mundo enxergava e seguia. Agora em Canaã, Deus fala: vai, seja forte e corajoso. Tenha medo não, eu vou estar com você, mas você não vai enxergar não, vai que eu vou te respaldando, mas vai para desenvolver a sua fé. Eu fico pensando, tem uma parte um pouquinho mais para frente, né, que Josué vai lutar lá na cidade, aí não sei quantos mil soldados tem de lá, e aqui não tinha mais nada, e Deus fala para ele: somente seja forte e corajoso. Eu fico pensando, gente, ele tem que ficar lá em pé e falar assim: vai que eu vou lutar essa guerra. Ele viveu naquele lugar onde ele via primeiro para depois Moisés ir. E agora? Porque aqui também, eu não vou ler tudo, porque senão daqui a pouco o Berê faz assim e já não passa, né? Aqui também, ele fala assim: perdi. Mas enfim, se voltar, eu falo aqui de novo. Mas então é assim, aquele caminho que está lá, ele viu tudo. Ele falou: lembrei. Deus fala para ele assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Aí os cabeção pensam assim: bom, como é que ele foi com Moisés? Pegou o cajado, aí fez assim o mar abriu, aí Deus foi mostrou ele foi lá e fez. Só que não é isso que Deus está falando. Ele não está dizendo assim: do mesmo jeitinho que eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você. Não, ele está falando: assim como eu fui na minha fidelidade, pode ir que eu vou dar conselho, pode ir que eu vou caminhar com você. Então, colocando isso para a nossa caminhada e olhando para o caminho de transformação, porque
área emocional, que seja na área financeira, que seja na área física, em algum lugar, e por que eu tenho certeza disso? Porque Jesus falou: tereis aflição. Gente, entendam uma coisa: a nossa jornada aqui na Terra não é sobre não sofrer. Ou eu vou gastar a vida para sofrer com propósito, entendendo que a descontrolada que sou eu, mas ele não perdeu o controle de absolutamente nada. E se é maná, eu vou me pegar e dizer: em Deus, como maná. E aí eu preciso usar a Bíblia, dizer: se eu estou doida sozinha, você está comendo maná também? Vamos combinar mesmo com Deus, porque sozinho a gente não cumpre propósito. A gente precisa uns dos outros. Deus, que é soberano, é três. O Pai ficou lá em cima. Jesus veio para a terra. Voltou, o Espírito está aqui. Cooperação, comunidade, família. E entendam que aquilo que foi retirado de você, por mais precioso que fosse, por mais amado que fosse, o Senhor não precisa daquilo que Ele tirou de você para trazer alegria do seu coração de novo, para te transformar de novo, para te ajustar na caminhada. Não, mas você não está entendendo. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Então você está me dizendo que o Senhor errou, que o Senhor não colocou em você as ferramentas que você precisa para dar conta desse processo, e Ele tirou alguém, e agora você vai ficar para sempre um lambo andante. É isso que você está falando para mim? Que o Senhor errou ao te fazer? Porque no momento de luto, né? E que o Senhor converse com vocês, né? Lindos estão aqui hoje. No momento de luto, é muito difícil quando a gente está passando pelo processo, aquele processo que o Senhor vai nos levando para esse lugar de deserto, aonde a gente não consegue enxergar à frente, a gente só fica olhando para aquilo que foi, aquilo que está faltando, aquilo que passou. Existe um período que precisa mesmo ser respeitado. Então, no momento de luto, por exemplo, né, de um ente querido, a gente precisa chorar, rolar, olhar as fotos, falar sobre, sentir confusa, ir lá no supermercado, morrer de chorar porque ele comprou uma balinha que ele gostava. A gente precisa desse momento mesmo. Mas existe um outro momento em que agora é hora de guardar as fotos. E que agora é hora de se propor em Deus. Porque quando a gente sai de lá e começa a passar por esse processo aqui, nem se a gente quiser, a gente dá conta de firmar. Então a gente precisa desse período. E o Senhor respeita isso. Mas tem um momento em que eu preciso guardar. Ainda doendo, gente. Ainda sangrando. A nossa tendência humana, tá? É porque a gente quer que a dor vá embora primeiro, para então eu me movimentar. Isso não vai acontecer. Eu vou sangrando, eu vou doendo, e é nesse lugar que, enquanto eu vou, o Senhor vai me lavando, o Senhor vai me
ajustando, o Senhor vai trazendo as pessoas que eu preciso para me ajudar nesse processo de limpeza. Entende? Não tem jeito da dor ir embora primeiro, para então eu me movimentar. Porque essa dor tem tempo para ir embora. E depois que ela vai, se você não se firmou e não se posicionou para caminhar, você entra na amargura. E aí você fica ali lambendo feridas e não se curando delas. A Bíblia fala que o Senhor fere, mas o Senhor cura. Então, durante essa trajetória, durante esse caminho, gente, a única coisa que o Senhor demanda de nós: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você anda. Eu preciso me lembrar disso a todo tempo, em todo tempo. E aí, já me perguntaram assim, Léo, estou entendendo o que você está falando? Faz sentido o que você está falando? Mas explica isso para mim na prática. Como que eu faço isso na prática? Vou explicar. Vou te usar, posso, Cidinho? Cidinho perdeu o marido há pouco tempo. Um mês, né, Cidinho? Então, esse período de um mês, 3, 4 semanas, é esse período onde você não dá conta de fazer sentido da vida, tudo que você olha lá para trás, o que está faltando, esse trem que ficou, e não tem jeito. Vai olhar as fotos, vai chorar, rola no chão, vai lá no supermercado, dá uma de doida, fala, mas essa é a vasilha que eu gostava, e tal, enfim, é hora disso. Passou um mês, que agora que você já viveu aquilo tudo, que você já viu sangue, né? É como se fosse, quem é mãe? É como se fosse os 3 primeiros meses que você ganhou o primeiro filho. Você não sabe o que é o ser, o que é xixi, o que é cocô, o que é mamar, o que é dia, o que é noite. Não tem uma mistura. Você olha para o trenzinho e fala, gente, se eu não der comida, morre. Se eu não der banho, fede. Não todo mundo, não é? Fica uma mistura. Depois de 3 meses, é que você vai meio que identificando. Peraí, isso aqui é menino, isso aqui é eu. Ah, tem dia, ou não tem noite também. Ah, isso aqui é cocô que fede. Entende o que eu estou dizendo aqui? Então é como se fosse esse primeiro período. Mas aí agora tem um lugar onde eu já vivi aquela mistura toda, que eu consigo parar para dizer, Senhor, então tá, como é que eu tenho que fazer aqui agora? E aí é a prática. Todos os dias existem coisas a serem feitas. Não existe. O banheiro não lava sozinho. As vasilhas da pia não lavam sozinho. Porque esse primeiro mês do luto, você olha para a pia, você não vê pia, tem prato sujo mesmo. Aí você olha para a rua, fala, todo mundo vivendo, o mundo não está entendendo, como assim o mundo continua e o meu amor acabou? Mas aí depois desse mês, tem coisa a ser feita. Então o que eu tenho que fazer para andar na dor? Estou vendo as vasilhas sujas. Eu me cato, porque se eu for olhar para o meu querer, eu vou lavar a vasilha esse dia. Se eu for olhar para aquilo que eu acho, ou que eu estou entendendo, eu vou lavar o banheiro? Não vou. Então o que eu faço? Eu me lembro de que a descontrolada sou eu. Ele não perdeu o controle, ele não é um Deus que me vê. Então eu estou lá em casa e tem a vasilha suja. Eu me cato aqui, me posiciono, vou lá. Independente do que eu estou sentindo, independente do que eu sei, então tem um lema para a sua vida.
para além do que eu estou sentindo, para além do que eu estou pensando, para além das certezas que eu tenho, eu decido buscar de Deus a orientação em como me movimentar, a partir do que já se apresentou. Eu vou repetir. Para além do que eu estou sentindo, para além do que eu estou pensando, é que estiver, para além daquilo que eu entendo ou tenho certeza, para além disso, eu decido buscar de Deus a orientação, para que eu possa me movimentar a partir do que já se apresentou. Porque o que a gente fica fazendo? A gente senta aqui e fica lá discutindo com a cabeça da gente o que a gente gostaria que tivesse acontecido. Fica lá no passado. Ah, mas se eu tivesse feito isso, talvez isso aqui. Ah, mas se isso tivesse acontecido aqui. Você fica lá tentando modificar uma coisa que já aconteceu. O Senhor não nos deu poder para transformar aquilo que já chegou. Mas a gente fica lá, dias. Aí quando a mente da gente entra em exaustão, porque a gente nem aguenta ficar nesse lugar, ao invés de eu me trazer para o agora, para me movimentar a partir do que já se apresentou, eu vou para o futuro. Aí eu fico lá duelando naquilo que eu acho que deveria ser. Se isso chegar a acontecer de novo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, e eu fico lá no meu futuro tentando. Então eu preciso de tomar consciência, de aprender a me trazer para o agora e olhar para a história da minha frente, não do que eu gostaria que essa história fosse, não de como eu gostaria, não de como eu acho que essa história deveria, mas a partir do que já se apresentou, o que já é. Ele já não está aqui. Há uma esperança de que você verá de novo. Essa é a esperança que te deixa caminhar. Mas agora, ele não está. Isso é o que já é. Como que eu vou então, Senhor? Porque se você for perguntar com passidinha, você rola no chão e chora e grita. Senhor, como que eu vou me movimentar a partir disso, para que eu não fique doida, para que eu não desanime, para que eu não pare de olhar para o Senhor. Então, o que tem para agora lavar banheiro, eu vou lá. E, gente, entenda, vocês não vão lá pegar o balde, o desinfetante, e falar, vou lavar banheiro. Não, é lavar banheiro com a tristeza. Porque não é a tristeza que está ali. Só que ela não é você. Então você pode reconhecer, Senhor, olha, não é aqui que eu gostaria de estar. Não é isso que eu gostaria de estar fazendo. Mas é o que tem para agora. E aí eu vou dar uma frase para vocês. Me ajuda a prestar para lavar o banheiro, porque nem para isso eu estou prestando agora. Mas me ajuda. E aí você vai lá lavar o banheiro. Triste. Meu, mas se eu morrer de chorar, morra de chorar, lava o banheiro. Porque nesse ponto aqui, gente, eu preciso começar a caminhar a partir de mim, cara. A partir de mim. Entende o que eu estou dizendo aqui? Existem tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Eu tenho uma responsabilidade de olhar para a minha vida e buscar em Deus, Senhor, qual é o tempo agora? Agora é tempo de chorar. E está tudo bem. A nossa tendência, eu não quero passar por isso, e fica caçando culpado, e fica. O que Deus decretou? Vocês vão sair daqui do Egito e vai chegar até aqui para ir lá ver a terra e depois vai entrar na terra. Vai chorando aí, mas o Senhor sabe o tempo certo, o jeito certo, quem que tinha que falar.
Mas muitas vezes a gente passa essa nossa caminhada de transformação xingando Deus. Por que o Senhor fez assim? Se eu devia ter feito era daquele jeito. Aí eu fico vendo o vaso, né? Lá de. Quem é? De Jeremias? Que foi lá na casa do oleiro, pastor. Foi Jeremias? Quem foi na casa do oleiro? Vocês entenderam, né? Onde é que eu estou aqui? Aí lá na casa do oleiro, o que aconteceu? Vai lá ver o oleiro. Aí fica lá. O oleiro vai, ele que sabe que lugar, como que ele aperta, como que ele vai fazer o vaso. Aí imagina o vaso olhando, não, me faz assim, não. É a gente na nossa caminhada de dificuldade. Eu preciso olhar para mim e dizer, Senhor, olha, quando eu vou falar para vocês assim, gente, para entrar em Canaã, eu preciso me posicionar. Eu vou atrever a dizer para vocês que Canaã está rodeado de gigantes. O nosso interno está cheio de traumas, está cheio de dificuldades, está cheio de cristalizações, de mentiras cristalizadas como verdades absolutas. Se eu não parar aqui para dizer, Senhor, me leva para esse lugar, me guia nesse lugar, para que a hora que o bezerro sair, ao invés de eu me esconder, eu poder dizer, tenha misericórdia e me ajuda a dar continuidade nesse lugar. Amém. A igreja me deu aqui o sinal as 2 vezes, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por hoje. Eu peço que aquilo que o Senhor trouxe ao coração de cada um aqui, que o Teu Espírito Santo venha ajudá-los a digerir no decorrer da semana. Peço anjos específicos sobre eles, ministrando sobre eles, discernimento que vem da parte do Senhor, trazendo, Senhor, bom ânimo, que em nome de Jesus o Senhor traga clareza, o Senhor traga sabedoria na vida de cada um aqui, e que cada passo, cada decisão possa ser tomada na clareza do Teu Espírito Santo. Nos leve em nome de Jesus em paz, guarde a nossa casa, a nossa família.